Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa, e o nosso convidado dessa live é Bruno Funchal, secretário especial de Tesouro e Orçamento. Tudo bem, Bruno? Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Denise. Boa tarde a todos. Boa tarde, Zé Márcio. Vocês todos de casa sabem que a preocupação do mercado financeiro com o risco fiscal, com as contas públicas, é muito intenso. Por isso que a gente teve outro dia aqui o secretário do Tesouro, e hoje a gente está tendo o secretário especial do Tesouro e Orçamento para a gente poder deixar mais claro possível todos esses pontos para você, investidor. Participe da nossa conversa, claro, o nosso economista-chefe, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Boa tarde, Bruno. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um grande prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Tá certo. Secretário, é para ser um bate-papo, mas eu queria abrir pedindo para o senhor fazer alguma explanação, trazer alguns tópicos, alguns dados que o senhor acha importante dos desdobramentos da questão fiscal dos últimos dias. O que o senhor quer destacar para a gente? Depois a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom, obrigado, Denise, pelo espaço. Acho que questão fiscal, né, já está aí num dos tópicos mais discutidos aí nas últimas semanas. Acho que desde o envio do orçamento e aí quando a gente colocou o problema do crescimento bastante significativo de precatório, isso daí tem trazido muito debate, né, acerca de qual a possível solução, né, em relação a esse tema. Mas eu acho que é bom de fazer uma retrospectiva, né, principalmente do ano passado e desse ano, né, até o meio do ano. A gente já vem com uma agenda, né, estrutural fiscal, né, bastante desafiadora desde vários anos. A gente vem com déficits sucessivos desde 2014, e isso é um problema estrutural, e assim, acho que desde a instituição do teto de gastos, né, medidas nessa linha, né, de melhor reorganizar as contas têm sido feitas. E a gente estava no caminho certo de organização das contas. Então, aí teve o teto de gastos, a gente teve a discussão grande da reforma da Previdência, que foi importante para atacar a maior despesa obrigatória do governo. Avançamos na questão de despesa de pessoal também. Então, assim, com a lei complementar 173, né, que congela e trava crescimento de despesa obrigatória. Então, assim, acho que medidas importantes foram feitas para, né, colocar essa trajetória, né, de despesa, né, em forma de estabilidade e decrescer ao longo do tempo, né? Para quê? Para que a gente conseguisse justamente fazer essa melhoria das contas públicas, que é o processo de consolidação fiscal. Em 2020, a gente foi atingido, né, pela pandemia, e gastamos muito, né, com as ações para justamente enfrentar a pandemia. Gastamos mais de 500 bilhões de reais, tivemos um déficit de 10% do PIB e a nossa dívida subiu muito. Então, e aí 2021 o desafio era fazer políticas mais focalizadas e tentar colocar a razão dívida PIB para baixo, para uma trajetória de estabilidade, né? Ano passado teve muita dessa discussão, né, de sustentabilidade da dívida, cresceu muita incerteza em relação a essa trajetória. Eu acho que o bom de 2021 está sendo o seguinte, né, a gente está conseguindo endereçar as principais medidas, né, do combate à pandemia. A gente já gastou 137 bilhões de reais em crédito extraordinário, ou seja, ações focadas na pandemia, e estamos seguindo as despesas, né, recorrentes, né, estamos seguindo o teto de gastos. Então, quando a gente, né, consegue fazer isso, ações focalizadas para o combate à pandemia e seguir a nossa principal âncora, que é o teto de gastos, a gente começa a ver o resultado, que é justamente essa sequência de melhoras dos nossos dados fiscais. Então, na quarta-feira, a gente divulgou o nosso relatório bimestral, e foi a quarta revisão de melhoria do resultado primário para 2021. A gente saiu de um déficit de 3,5% do PIB, projetado lá em março ainda. Agora a gente já está projetando um déficit de 1,6% do PIB. A nossa dívida, que ano passado fechou próximo de 89% do PIB, deve fechar próximo de 81% do PIB, e a trajetória é muito similar a um período pré-pandemia. Então, a gente tem uma fotografia boa do fluxo, né, do resultado, que é esse, que a gente volta num nível similar ao pré-pandemia de déficit primário, e provavelmente algum superávit próximo em 2022, 2023, mais provável que seja em 2023.
e a nossa dívida para um nível similar ao pré-pandemia. Além disso, também o nosso caixa, né, para poder justamente lidar com períodos de instabilidade, o caixa do Tesouro mais robusto. Então, se a gente olha para esses dados, nossa situação fiscal está muito melhor. Só que aí todo o ponto é, bom, mas se a situação fiscal está muito melhor, como é que o juro está tão alto? Né? Pega a curva de juros está alta, então tem muito prêmio de risco ali. E aí é justamente nesse debate dos pontos de interrogação que a gente precisa resolver, e aí esses pontos de interrogação passa pelo orçamento, que é justamente agora essa discussão de, por exemplo, do precatório. Né? Então, a gente expôs no início de agosto o problema, que é justamente um crescimento, né, bastante expressivo dessa despesa obrigatória. Então, só para vocês terem uma ideia, você pega as principais despesas, né, do orçamento, despesa de pessoal, comparando o nosso, né, o governo Bolsonaro com o período do governo Temer, que é uma boa referência fiscal, né, logo depois do teto de gasto, a gente teve uma redução em termos reais de 0,9%, ou seja, teve um decréscimo real nessa despesa que é pessoal de 0,9%, enquanto que no governo passado teve um aumento real de 4% por ano. Mesma coisa para a Previdência aumentava 4%, desacelerou, passou a aumentar 2%. O que aumentou mais? Né, o que puxou para o outro lado? Aumentou mais do que vinha crescendo no governo passado? Precatório. E aí ele acelerou muito no último ano, e aí isso acaba comprimindo muito as nossas despesas discricionárias. Então, o trabalho que a gente fez para a Previdência, para que isso desacelerasse e não comprimisse tantas despesas discricionárias, que é uma despesa com a máquina pública, com o investimento público, né? O trabalho que a gente fez na Previdência, no pessoal, que é isso, né? Segurar aumento, né, de servidor durante o mandato inteiro. E a gente precisa agora trabalhar uma solução para precatório, que agora vai ser basicamente a terceira maior despesa obrigatória. E é esse debate que a gente precisa evoluir. Então, avançamos, acho que no debate, quando a gente expôs o problema e apresentamos uma proposta, né? Acho que a sociedade, todo mundo veio para o debate, e a gente está nesse processo agora, para, né, resolver aquelas interrogações, que é o que está colocando prêmio na curva de juros, e isso prejudica a nossa recuperação econômica, né? Isso acaba sendo um freio, e a gente quer tirar essa amarra para que a economia, no ano que vem, cresça cada vez mais, discutir a solução do precatório, orçamento, Auxílio Brasil. Acho que quando a gente discute esse conjunto de medidas, naturalmente essas incertezas vão se diluir, e a gente vai ter um ano que vem melhor. Pois é, secretário, essa questão dos precatórios aparece aqui todos os dias nos programas que a gente tem no canal, nas conversas que a gente tem com investidores. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual que é a proposta oficial do governo? O que o governo quer? É essa sugestão que foi apresentada essa semana, ou é a PEC 23 que está em tramitação também, que sugeriu o parcelamento? Queria também que o senhor explicasse com mais detalhes como é que vai ser feito esse encontro de contas que a proposta dessa semana traz à baila, né? Ela vai envolver também os entes privados e o Fundef, os estados que têm precatórios também, isso tudo. Queria que o senhor explicasse como é que vai ser feito esse encontro de contas, que para mim ainda não ficou muito claro. Denise, vamos lá. Acho que assim, a gente tem que colocar uns direcionadores, algumas balizas, né, do que o governo quer. Né? Acho que o governo, a gente precisa, primeiro, ter referências importantes, que é manter a nossa principal âncora fiscal, não fragilizar a nossa âncora fiscal, que é o teto de gastos. Acho que esse é um ponto para a gente que é fundamental. Então, qualquer solução, né, que mexa muito no teto de gasto, né, que mexa na nossa âncora fiscal, é ruim, porque, no fundo, o teto de gasto ele traz a previsibilidade da trajetória de despesa. E aí, isso é que nos ajuda, em duas coisas, né? Primeiro, ancorar a expectativa e reduzir risco, e aí isso se reflete na taxa de juros, isso se reflete na nossa capacidade de crescer mais no futuro e gerar emprego, e na previsibilidade das despesas, né? Então, acho que é por isso que é tão importante a gente seguir o teto de gasto, né? Ou seja, não fragilizar. Então, propostas que fragilizem essa regra fiscal, a gente não gosta, tá? Agora, qual seria uma proposta boa? A nossa proposta, ela tenta harmonizar justamente
essa despesa obrigatória com o teto de gasto e cria alternativas para reduzir esse passivo, que são alguns tipos de encontro de contas. Ah, mas e essa proposta agora, Lira-Pacheco, que foi discutida essa semana? Eu acho que segue muito na linha do que a gente está falando. Acaba sendo uma combinação, por exemplo, de um pouquinho do que a gente falou, um pouquinho do que estava sendo discutido pelo ministro Fux e pelo ministro Bruno Dantas. Então, assim, no fundo, é uma combinação de algumas propostas que a gente vê também como sendo positivo, porque ele acaba criando um subteto, ele harmoniza com o teto de gasto, né? Ele meio que cria uma parte para um orçamento para precatório, e aí o que poderia se acumular e jogar para o ano seguinte, poderia ter um problema de bola de neve, pode ser minimizado, mitigado com alguns modelos de encontro de contas, e aí isso pode ajudar a gerenciar esse passivo daqui para frente. Então, acho que é uma proposta também que é positiva e que nos agrada. Agora, para que a gente... Uma das críticas é justamente a bola de neve, né? Então, e aí, por isso que é fundamental alternativas para poder lidar com esse acúmulo desse passivo. Então, uma delas é justamente o encontro de contas. Ele pode servir tanto para privado quanto para público. Então, por exemplo, precatório do Fundef, são 17 bilhões de reais. Então, um encontro de contas que pode ser feito nós, União, devemos para os estados precatórios, né, a dívida do Fundef, estados têm dívidas com a União. Por exemplo, o 9496, que é uma dívida lá que foi reestruturada em 97 no governo Fernando Henrique, que, quando a gente olha para todos os estados, é uma dívida bastante grande. Se a gente pega, basicamente, esses 4 estados que a gente tem dívida do Fundef, esse precatório, são 10 bilhões de reais, tá? Então, por exemplo, Bahia, Ceará, Pernambuco e Amazonas devem para a União, pela 9496, 10 bilhões, e a União deve precatório do Fundef 17. Poderia ser feito um encontro de contas, tá? Então, você mata a dívida dos estados, mata a dívida, uma parte da dívida do Fundef e fica só o resíduo. Ou também precatório que a União deve para o privado e dívida ativa que o privado deve para a União, tá? Também, eu acho que é alguma coisa de 3 bilhões de reais que poderia ser feito em termos de encontro de contas. Então, isso tudo ajuda a diminuir essa bola de neve, né? Esse acúmulo de passivo que seria gerado nos anos seguintes. Mas, Bruno, essas dívidas, elas estão resolvidas ou elas estão ainda em processo de judicialização? Quer dizer, são dívidas resolvidas. São todas dívidas já resolvidas. A ideia é fazer um encontro de contas só com dívidas já resolvidas. E nesse caso, exigiria uma negociação à parte ou essa coisa poderia ser feita automaticamente? Não, a negociação à parte acho que já até pode, né? O que a gente está querendo é justamente que seja mais automatizado. No caso, por exemplo, da dívida ativa, aí não, aí seria, por exemplo, poderia ser colocado para que um juiz decidisse como é que seria feito esse encontro de contas. Tá? Então, se existe uma dívida ativa, fica com um depósito em juízo, e aí o juiz vai decidir como é que seria feito. Então, tem um grau de liberdade para o judiciário decidir como é que seria feito o encontro de contas. Certo. É interessante, né? Porque essa coisa do teto, né? Quer dizer, a gente só está discutindo isso porque tem teto, né? Só estamos discutindo precatório, Auxílio Brasil, porque existe o teto. Se não existisse o teto, a gente estava gastando o dinheiro todo e ninguém ia discutir o orçamento, como sempre foi, né? Quer dizer, essa coisa da discussão do orçamento é uma coisa que só apareceu no Brasil pós teto do gasto, né? Que isso mostra como que o teto do gasto é importante, tá certo? Você acha que essa solução aí dos precatórios é uma solução definitiva ou é uma solução que vai durar só para 2022? Não, eu acho que é uma solução, eu não sei, eu acho que ela é definitiva, mas eu acho que talvez o problema se concentre em alguns anos à frente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está, assim, você tem 2 principais elementos que explicam muito esse aumento desse ano. Então, a gente sempre, né, quando a gente analisa, né, esse aumento, ou seja, a gente vinha com um orçamento em 2016 de 30 bilhões, aí subiu para 36, 40, ano passado estava 54, e aí subiu para 89.
E aí, se a gente olha o padrão de evolução, né, ou seja, o que explicou tanto esse aumento? O que mudou de padrão? O que mudou de padrão foi subnacionais, o Fundef. Então, assim, via de regra, precatório para subnacional era 1 bilhão, às vezes até menos de 1 bilhão por ano, nos últimos, sei lá, 5 anos, e esse ano, pum, foi 17. E também decisões da justiça que o tempo do ajuizamento até a entrada no orçamento durava 13 anos, diminuiu para 7, então aumentou muito o número de precatórios, o volume de precatórios, sei lá, saiu de 160 mil para 260 mil. Isso pode ser uma redução de estoque, então você tem esse passivo lá provisionado no balanço do Fundef, e você tem um estoque acumulado de disputas judiciais na justiça. Então, provavelmente, esse estoque ele vai acabar. A gente não sabe quando é que ele vai acabar, mas pode ser uma coisa temporária, né? Então, assim, não acho que seja uma solução temporária, acho que é permanente. Agora, se vai ser 1, 2, 3 anos, e aí voltar para uma normalidade, para um nível de precatório, ou se vai ficar em 90 bi durante muito tempo, ou se vai baixar em alguns anos, acho que isso é uma coisa que a gente precisa investigar mais para poder ter essa dimensão. É muito difícil prever a evolução dos precatórios? Quer dizer, você acha que é muito difícil você prever quantos precatórios vão ser, pelo menos, julgados pelo judiciário ano a ano, ou isso é possível de ser feito? Assim, a gente tem no nosso balanço a provisão, né, pelo menos de precatório do Fundef, lá que está no Supremo. Então, o provisionado tem 130 bilhões de reais, né, e esses foram os primeiros. Na verdade, tinha alguns precatórios de Fundef, de uma ação, acho que conjunta, mas agora agora foi o grande volume. Mas isso se acelerar, pode ser que para os próximos anos, né, pelo menos os próximos 3, 4 anos, a gente ainda vai ter um número elevado. Aí eu estou falando só do precatório do Fundef. O da Justiça eu realmente não sei dizer, tá? Não sei como é que é o estoque lá. Acho que aí daria um trabalho da AGU para saber, por exemplo, se a gente reduzir pela metade, se de fato esse prazo, né, de ajuizamento até entrar no orçamento tiver reduzido pela metade, por quantos anos a gente entra no fluxo e esse estoque desaparece? Acho que é um trabalho que a gente precisa fazer. Agora, Bruno, a gente tem visto aí na imprensa que está tendo muita pressão para prorrogar o auxílio emergencial fora do teto, com crédito especial fora do teto. Existe pressão? Qual é exatamente a realidade dessa coisa? Existe pressão para ter programas fora do teto? Quer dizer, como é que está essa realidade? Ou não? Quer dizer, o Congresso já entendeu a importância do teto? Como é que você percebe isso? Não, certamente, assim, o Congresso entendeu a relevância e a importância do teto, isso para mim é claro, inclusive nos discursos, né, dos próprios parlamentares, a gente vê um entendimento claro de quão importante é essa regra fiscal. Por outro lado, a gente tem um auxílio emergencial, né, que vai até outubro, e todo o planejamento é que logo depois, né, encerrando o auxílio emergencial, a gente consiga começar a implementar o Auxílio Brasil, que seria uma continuidade, pelo menos para quem a gente tem mais famílias, né, na linha, enfrentando, né, que estão abaixo da linha de pobreza, que precisam, né, desse recurso, né, precisam desse reajuste. Então, acho que, assim, o ponto da discussão que fica na dúvida poxa, mas vai conseguir implementar em novembro? Aí eu acho que é por isso que acaba derivando essa discussão, poxa, mas e se não implementar em novembro, o que vai acontecer? Vai ficar com Bolsa Família? Vai ter continuidade do auxílio emergencial? E o que a gente tem trabalhado a gente precisa resolver o orçamento para, de fato, entregar um novo programa e aí sim começar novembro com um novo programa estruturado, mais robusto para mais famílias. Agora, secretário, existe alguma chance, porque o IOF foi anunciado um aumento no IOF para poder bancar o Auxílio Brasil nos 2 últimos meses desse ano. Existe alguma chance desse aumento ser prorrogado também para o ano que vem, para continuar bancando o Auxílio Brasil no ano que vem? Que o senhor já disse numa entrevista que estava fora do radar esse aumento do IOF. O que foi dito para o senhor? O senhor acha que pode continuar com o IOF mais alto ano que vem para poder bancar essas despesas?
Não. Quando eu falei que não estava no radar, para o ano que vem, não, né? O IOF, na verdade, o que acontece? A gente precisa, né, para o Auxílio Brasil, espaço no teto de gasto e compensação. Então, o espaço no teto de gasto é isso, é o espaço no orçamento. Como o precatório aumentou muito, ele comeu espaço, por isso que precisa dessa discussão de, bom, o que fazer, como é que a gente consegue compatibilizar esse grande aumento dessa despesa obrigatória daqui para frente com o teto, para que viabilize alguma política pública importante ou expansão de alguma coisa, porque do jeito que está hoje a gente não consegue expandir nada, porque o precatório roubou todo o espaço. Então, precisa do espaço no teto e aí passa pela discussão do precatório e orçamento. Por outro lado, a gente precisa de uma compensação, né? E aí a compensação o foco da compensação é a reforma do imposto de renda, né? Então, lá dentro da tributação de dividendo, você tem a compensação. Só que essa reforma, você tem a característica dela, né? de noventena, anterioridade, só vai começar a ter efeito a partir de 2022. Como o auxílio, o programa, ele precisa começar em 2021, e aí por conta de restrições eleitorais, ficou esse gap de 2 meses. E aí por isso é que entrou a compensação via IOF, que é o imposto que dá para a gente ter essa margem de manobra num espaço curto de tempo. Mas não tinha nenhum plano, nenhum projeto para usar IOF como compensação permanente do Auxílio Brasil, não. Mas sabe por que eu estou perguntando isso para o senhor? Porque existem economistas que fizeram as contas e acham que a reforma do imposto de renda vai, na verdade, diminuir a arrecadação em vez de aumentar. E um deles, por exemplo, é o Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, que o senhor com certeza conhece. Então, se essa reforma não trouxer aumento na arrecadação, de onde vai sair o dinheiro? Pode ser que saia realmente do IOF ou está 100% descartado? Não, assim, porque assim, a gente tem que entender a lógica da reforma do imposto de renda. A reforma do imposto de renda, de fato, ela reduz a arrecadação, né? Olhar especificamente. Aí, o cálculo da receita para o governo central é isso, acho que 23 bilhões. Pois bem, e é isso que a gente tem falado, ó, dado que a gente tem conseguido controlar a despesa, é razoável que um pouco, né, ou seja, a gente consiga passar para a população um pouco desse benefício, diminuindo um pouco de carga. É um pouquinho, mas é importante. Por que também não pode ser muito? Porque a gente está no processo de consolidação fiscal e a gente tem que voltar a fazer superávit até para ter estabilidade na nossa trajetória de dívida. Só que, quando a gente olha dentro da reforma tributária, algumas partes da reforma tributária eles não exigem compensação. Então, a reforma tributária como um todo ele não precisa ser positivo, não precisa gerar arrecadação positiva para isso compensar. Por exemplo, quando a gente olha a mudança na tabela do imposto de renda da pessoa física, é uma mudança de tabela que não exige uma compensação legal, tá? Mas exige responsabilidade fiscal. A gente não pode mudar a tabela e aí gerar um grande déficit. Agora, então, ou seja, essa redução de imposto não exigiria uma compensação legal. O dividendo, então, na verdade, o aumento do dividendo, o imposto sobre dividendo, como eu não preciso compensar essa redução do imposto de renda da pessoa física, eu posso usar essa compensação para o Auxílio Brasil. É muito mais uma coisa da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, eu preciso seguir regras fiscais. A regra fiscal diz o seguinte, que para eu criar uma despesa nova, uma despesa permanente nova, eu preciso ter uma compensação. E essa compensação é uma nova fonte de receita, por exemplo. A nova fonte de receita é o imposto de renda. Tá? Então, quando a gente olha a reforma do imposto de renda, ela é liquidamente negativa, tá? Mas eu posso usar uma parte dela como uma compensação da lei de responsabilidade fiscal para poder compensar essa nova despesa. Agora, o secretário, quer dizer, essa notícia hoje de que o relator teria dito que só vai ser aprovada no ano que vem, cria um problema para a compensação do Auxílio Brasil, né? Como é que vocês estão pensando, quer dizer, como é que vocês estão pensando em negociar e resolver esse problema? Eu acho que é importante ter essa conversa das lideranças, né? Porque, no fundo, a gente tem aqui um quebra-cabeça que depende de todas as peças estarem encaixadas. E o imposto de renda ser aprovado esse ano é uma peça importante
para colocar de pé o novo programa, tá? O Auxílio Brasil. Então, acho que assim, precisa de uma conversa franca com as lideranças para poder definir essas prioridades. Mas essa conversa já começou? Essa conversa já está em andamento? Já Em que começou, pé está isso? começou Quer dizer, naquela segunda-feira, quando foi discutido o precatório. Acho que não adianta discutir precatório isoladamente, é discutir precatório, o imposto de renda e o novo programa, o Auxílio Brasil. mas então, como é que a gente deve interpretar essa suposta afirmação do relator de que só vai ser aprovado o ano que vem? Eu acho que tiveram sinais positivos. Depois, por exemplo, dessa reunião, foi designado o relator, né? Entrou na pauta da CAI e foi designado relator. Então, teve movimento. Eu acho que é isso, é acompanhar e mostrar quão importante é evoluir nessa pauta, né? Porque ela não é uma pauta isolada. Ela se conecta com outras pautas importantes para a sociedade. Secretário, a gente vê que saiu no Jornal Valor Econômico dessa semana também que o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar sobre um imposto sobre transações correntes de 0,1% para poder compensar a desoneração da folha. Isso o presidente Bolsonaro já falou que é contra, e o ministro Paulo Guedes vira e mexe, volta com esse assunto, e que ele gostaria, segundo a reportagem, que esse assunto partisse do parlamento, já que o presidente é contra. O senhor apoia esse tipo de imposto? O senhor acha que é importante para a estabilidade das contas públicas, nesse momento, um imposto sobre transações correntes? Denise, eu acho que a gente tem que olhar o todo, né? De onde partiu o início dessa discussão? Partiu da discussão da renovação da desoneração da folha. Então, você tem um incentivo que era para ter terminado, se eu não me engano, ano passado, e aí é uma desoneração para 17 setores, e é isso, na verdade, essa desoneração, ela pega espaço, inclusive, do teto de gasto, tá? Por exemplo, ele rouba espaço, se a gente quiser fazer um Auxílio Brasil de R$300, se tiver uma expansão, uma renovação desse programa, dessa desoneração, ele vai roubar R$25 de espaço para dar o Auxílio Brasil. Porque é um tipo de desoneração de gasto tributário que o Tesouro complementa. Você tem uma desoneração da Previdência e o Tesouro complementa. Então, o Tesouro bota dinheiro, então é um gasto feito pelo Tesouro. Então, assim, é importante a gente saber quais são as consequências fiscais dessas decisões. Então, renovar essa desoneração vai na direção contrária, que é o que a gente tem discutido. Para a melhoria das contas públicas, é melhor a gente reduzir gastos tributários, não aumentar. E essa discussão de renovar a desoneração da folha para os 17 setores vai na direção contrária, é aumentar gasto tributário e vai pressionar, inclusive, o orçamento em R$5 bilhões, que vai repercutir, inclusive, no valor do Auxílio Brasil. Então, acho que assim, o ministro ele olha para essa discussão e fala, poxa, mas a gente, na situação fiscal que a gente está discutindo um Auxílio Brasil, a gente vai, de novo, discutir uma postergação do fim da desoneração da folha. Eu acho que é mais nesse sentido. Bom, se for para desonerar, aí vai aquela ideia antiga dele. Vamos desonerar e vamos vamos parar de tributar o trabalho, né? Desonerar todo mundo. Mas aí, para desonerar todo mundo, a gente precisa de fonte para isso. Precisa de compensação. E aí chega de novo nessa discussão do que pode compensar. E uma proposta é essa. Agora, se a gente não precisar discutir de novo uma renovação desse gasto tributário, eu acho que o problema está resolvido. Bom, o que o senhor acha que seria melhor para o país agora? Renovar a desoneração e criar... Não renovar a desoneração. Mesmo Exato. Que isso prejudique novas contratações e queda do desemprego. Porque, assim, no fundo, existem avaliações que mostram que ele não tem tanta efetividade. Acho que esse é um ponto. O outro ponto é que ele é meio distorcido, ele distorce o mercado, né? Porque ele é para alguns setores, não para outros. Então, quando você for fazer qualquer tipo de medida tributária, é bom que seja o mais homogêneo possível, né? Acho que o Zé Márcio pode falar até melhor que a área dele.
A área de pesquisa dele. Eu estou aqui pensando na coisa dos gastos tributários, né? Que lá naquela, se eu não me engano, foi na PEC emergencial que colocou que tem que ser reduzido os gastos tributários à metade, né? Quer dizer, nos próximos anos. Em que pé está esse processo? Quer dizer, como é que, pelo que eu me lembro, vocês devem enviar um projeto de lei para o Congresso para reduzir os gastos tributários à metade num determinado período de tempo. Isso seria uma forma super interessante de criar espaço no teto. Como é que está essa discussão? Como é que a gente deve esperar que isso venha acontecer nos próximos meses? Zé, assim, a emenda constitucional foi aprovada dia 15 de março, né, a gente tinha 6 meses para enviar, foi enviado um plano. Né? A discussão, né, jurídica, né, em termos de qual é a interpretação, quando a gente mandou o projeto, né, a gente não tinha, mandou o projeto, né, da PEC emergencial, aí você tinha no artigo 4º essa possibilidade de enviar um plano para reduzir gasto tributário, que é importante porque ajuda a melhorar o nosso resultado fiscal. Ele não tem impacto diretamente no teto, mas tem impacto no resultado. Então, qualquer redução de gasto tributário vai aumentar em alguma medida a receita e vai melhorar o resultado. Então, acho que essa é uma discussão muito positiva. E aí, só que aí foram introduzidas algumas exceções. Pode reduzir, mas não deve reduzir esse, acho que sim, mais 6 exceções. E aí, juridicamente, a gente teve uma discussão interna de qual era o montante que precisava ser reduzido, se o escopo a ser reduzido era o todo, os 4% do PIB, ou se era todo menos essas exceções. Então, foi enviado um plano, esse plano acho que foi enviado na semana passada. É um plano que tem um potencial de redução de gasto tributário de 25 bilhões de reais. Ficou menor do que a gente imaginava que poderia chegar a 150 bilhões de reais, justamente por causa da interpretação de como é que entram essas exceções na base. Mas eu acho que o mais importante de novo, a gente conseguir fazer o debate, né, de reduzir gasto tributário e assim, tão importante quanto reduzir, não renovar gastos tributários. A gente está agora discutindo nesse momento, que é esse da desoneração da folha. A gente mandou um plano para reduzir gasto tributário ou para não renovar os que estão vencendo, e agora tem essa discussão para renovar. Então, assim, acho que a renovação dos gastos tributários está na direção contrária do que a gente precisa fazer. Vou mudar um pouco de assunto aqui. A gente está vendo uma discussão aí sobre reforma administrativa, né? Quer dizer, como que vai, para onde vai caminhar essa reforma administrativa? O relatório, já teve 3 ou 4 relatórios, tal. Como é que você está vendo isso? Como é que o governo está acompanhando aí essas mudanças no relatório da reforma administrativa? E como que, agora que parece que o relatório é mais ou menos definitivo, como é que vocês estão vendo esse resultado? Assim, acho que o grande objetivo, né, que é importante, que a gente precisa perseguir, é ter uma modernização, né, a modernização do setor público, né. Então, acho que você criar base para isso é fundamental. É claro que a gente observa algumas críticas, você teve uma evolução na comissão especial. O Caio, que é o secretário lá da Secretaria de Desburocratização e Governo Digital, está tocando isso diretamente, né? Então, conversei com ele ontem, ele acha que o texto tá bom. Mas, assim, sempre tem espaço para melhorar. Acho que tem algumas críticas, a gente tem que escutar a crítica e tentar incorporar da melhor forma possível. É importante avançar nessa discussão para uma melhoria, para uma modernização do setor público, para que a gente consiga aumentar a produtividade. Eles sempre me perguntam, mas qual que é o resultado fiscal, né, da reforma? Para mim, acho que o resultado fiscal, acho que inicialmente era alguma coisa em torno de 150 bilhões de reais em 10 anos, mas, assim, acho que o principal nem é um resultado fiscal em si, mas é a gente modernizar o setor público e ganhar produtividade. Acho que se a gente conseguir, nessa reforma administrativa, criar base para um aumento de produtividade, premiando aqueles que mais produzem, né? Isso aí gera um incentivo correto no setor público, e assim, o setor público a gente já sabe que é caro, cara. E se a gente conseguir entregar mais a partir dessa reforma, eu acho que é um avanço muito importante.
Mas é uma coisa importante, quer dizer, nós já fizemos uma reforma da Previdência, estamos fazendo agora uma reforma administrativa. Apesar disso, quer dizer, se você somar os gastos que a gente tem com aposentadoria e pensão, mais os gastos que a gente tem com salário de funcionário público, dá uma proporção muito grande do orçamento, né? Quer dizer, das receitas. Nós vamos ter que conviver com isso o resto da vida, quer dizer, muito mais do que a média do mundo. Quer dizer, a gente está. O Brasil é um outlier nesse sentido. A gente vai ter que conviver com isso indefinidamente? Qual é a característica? Por que nós chegamos nesse ponto e é impossível reverter? Não, acho que já está sendo revertido, na verdade. É aquele negócio, né? Não, é difícil dar cavalo de pau em transatlântico. Então, assim, nosso orçamento é de 1,5 trilhão, metade disso é despesa de Previdência. E foi desacelerada. Então, como na fala inicial, eu mencionei, no governo Temer, logo depois da instituição do teto de gasto, o crescimento real anual de Previdência era 4%, caiu para 2,2%. Aí depois a gente foi e atacou a segunda despesa. Não teve aumento de servidor, e não vai ter na verdade, teve aumento em 2019, mas porque foi aumento contratado no governo passado. E aí, se a gente olha o crescimento médio de despesa de pessoal, que é 300 bilhões de reais, né, a despesa de pessoal, né, da União, né, 300 bilhões de reais, teve, na verdade, uma queda real de 0,9%. E ele vinha de um crescimento real médio de 4%. Então, teve avanços positivos, né? Então, primeiro foi a maior despesa, Previdência, depois pessoal. Muito de despesa de pessoal, né? O que contribuiu foi a Lei Complementar 173, que foi aquela que teve o auxílio aos estados. E ali, numa parte da lei, ele traz esse congelamento de salário, né, durante a pandemia. E teve não só impacto positivo para a União, mas também tem impacto positivo para os subnacionais. Então, os subnacionais estão com um superávit primário maior dos últimos 10 anos, mais de 50 bilhões de reais. E assim, acho que fica até educativo para mostrar o seguinte, que conseguindo controlar a despesa obrigatória, que é a maior despesa dos subnacionais, despesa de pessoal, ativo e inativo, você consegue um espaço bom, grande, para poder fazer investimento com recurso próprio para toda a população. Isso acho que é importante para você para ter uma continuidade nessa política. Agora, são duas despesas muito grandes. A gente tem dificuldade grande para reduzir, né? Porque a gente sempre é cobrado, mas tem que reduzir, tem que reduzir. Eu acho que sim, se a gente conseguir desacelerar é um primeiro passo, tá? Desacelerar, e eu acho que isso a gente tem feito, a gente tem desacelerado esse crescimento e reduzido em termos reais, a gente reduziu em termos reais de despesa de pessoal. Agora, por exemplo, a gente chegou a discutir algumas vezes a redução de jornada e de vencimento, entrou agora na reforma administrativa, mas entrou em situação de calamidade, etc., diferente do que estava na LRF. A LRF falava, se extrapolar o indicador da LRF de despesa de pessoal, você pode, acho que no artigo 23 da LRF, você pode reduzir jornada e vencimento. Foi suspenso pelo Supremo, teve isso aí desde 2001, que era discutido no Supremo, foi suspenso e agora está entrando de uma forma particular na reforma administrativa, mas esses são avanços que precisa ser feito, e aos poucos, né? Acho que tiveram vários avanços importantes nos últimos anos, acho que desde o teto, a gente fez algumas mudanças na LRF, por exemplo, na própria 173, a gente vedou reajuste que um governante, né, um chefe de executivo pudesse dar aumento que entrasse no mandato do governante seguinte, né, a gente redefiniu despesa de pessoal mais claramente, que é importante para as finanças dos estados. Então, você teve vários avanços pequenos, mas que são importantes para tentar, né, mudar essa direção e controlar essa despesa obrigatória. Secretário, a gente teve hoje a divulgação do IPCA 15, ele, para o mês de setembro, foi o pior mês desde começo dos anos 90 e chegou em 12 meses, passou um pouquinho dos 10%. Como é que o senhor está vendo o crescimento da economia, a reação do governo ao combate à inflação, crescimento da inflação, perdão, e o combate a esse crescimento? Quais as perspectivas que o senhor está vendo para esse setor? Assim, acho que não só o Brasil, acho que muitos países no mundo, né? Boa parte, a gente teve o mundo inteiro fazendo uma política fiscal expansionista bastante forte em 2020. Isso acaba se refletindo na inflação de todos. O Brasil, em particular, teve um choque adicional, que a questão hídrica, né? E aí, na própria energia, você tem um efeito que acaba amplificando o impacto sobre a inflação.
Agora, o Banco Central está tomando as devidas medidas, né? O Copom se reuniu agora, aumentou os juros, foi para 6,25, já indicou uma direção futura, e pelo menos as previsões é que vai ter uma convergência já no ano que vem. Então, assim, é um repique, né, temporário, a gente imagina que fique restrito a 2021, e que a inflação converja para próximo do centro da meta em 22. Agora é isso. Qual que é o custo disso? É esse aumento que a gente vai observar dos juros nos próximos meses. Vou voltar aqui à questão dos precatórios. A gente conversando aí no mercado, conversando aí com os economistas, uma grande parte dos economistas acham que a solução ideal seria tirar os precatórios do teto. Vocês do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia, e eu tenho conversado, tem vários amigos que são secretários de Fazenda de diferentes estados aí da federação, tanto vocês quanto esses meus amigos aí são contra tirar o precatório do teto. Né? Quer dizer, em geral, quando os economistas falam, o ideal é tirar o precatório do teto, é porque supostamente o precatório não é uma decisão do executivo, consequentemente, o executivo não tem controle sobre os precatórios, é complicado que você deixe isso dentro do teto. Por que vocês são contra tirar o precatório do teto? Zé, você falou bem, assim, se isso tivesse sido discutido lá em 2016, o racional poderia até fazer sentido, né? Afinal, é exógeno ao executivo e ao legislativo, né? Na verdade, você pode até fazer um trabalho para poder diminuir esse tipo de despesa, mas, enfim, é algo que vem do judiciário. O ponto é que ele nasceu dentro do teto. Então, a gente tem que lidar com isso, né? Você ficar criando exceções ao teto, acaba fragilizando. A nossa impressão é que fragiliza a regra fiscal. E aí essa regra fiscal precisa muito de credibilidade. Então, por isso que toda a nossa briga é isso, não mexer de forma nenhuma no teto e sempre manter a credibilidade, porque é o que vai ancorar as expectativas. Ancorando expectativa, traz credibilidade em relação à trajetória de despesa, a gente já sabe os benefícios reduz o prêmio de risco, reduz o custo na economia para as empresas captarem recursos, e aí o impacto sobre o crescimento e geração de emprego é muito grande. Então, é um risco que eu acho que a gente não está disposto a correr. Perfeito, acho que esse é o ponto. Eu queria falar aqui que já tem uma mensagem aqui no nosso chat falando que o serviço da dívida, está dizendo assim, esse serviço da dívida está muito caro. Então eu queria voltar, o senhor comentou do aumento da Selic essa semana, a gente sabe que deve ter novos aumentos da Selic. Como é que o Tesouro está fazendo para equacionar esse serviço da dívida? Que mudanças que têm que ser feitas? Como é que está se adequando a esse novo cenário de juro mais alto? E se o senhor teme que o juro vai passar de 10% em algum momento? Assim, na verdade, se a gente for ver historicamente, ainda está bem baixo, né, os juros, né? A gente conviveu por muitos e muitos anos com um juro muito, muito alto, né? Antes do teto de gasto era 14% a Selic. Então, assim, a taxa média de juros dos títulos do governo estava em 20% antes do teto de gasto. Hoje é 7%, a taxa média é 7%. Então, assim, a gente tem, né, umas simulações, as contas que a gente fazia, que era tentar capturar isso. Quanto que era o efeito em termos de serviço da dívida do teto de gasto, por exemplo. E não só do teto, né, mas todo o processo de reorganização das contas públicas, que a gente chama de processo de consolidação fiscal. Então, a gente estimava, por exemplo, se a gente pegasse a trajetória dos juros sem teto, imagina que existe essa trajetória, a gente estima essa trajetória sem o teto, sem a organização fiscal. E com a organização fiscal logo depois do teto de gasto, era uma economia de 100 bilhões de reais por ano. Era isso que a gente estimava. Agora, ano passado também foi um ano muito atípico, né? Uma Selic de 2% é muito atípico. A gente reduziu muito o nosso custo da dívida. Mas, assim, esse aumento, né? Essa aceleração dos juros, ele é uma aceleração que, mesmo com os juros mais altos, ainda assim, está muito abaixo do nosso histórico. Então, assim, preferíamos que tivesse menor, mas não é nada que preocupe. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar? Porque a gente também capta, não é só LFT aqui, Selic, né? A gente capta o título pré, que ali dentro tem os prêmios de risco, e na ponta longa a taxa de juros está elevada. E por que está acontecendo isso? Por conta do risco fiscal.
Então, se a gente fizer o nosso dever de casa, equacionar o problema do precatório, reduzir as incertezas, essa curva ela vai tender a baixar, os juros vão baixar e vai ficar mais barato. Vai ficar mais barato, vai estimular a economia, porque vai ficar mais barato para as empresas investirem. Então, acho que tudo se resume a gente resolver diminuir essas incertezas fiscais para que o juro, para que fique mais barato para o Tesouro e para que a economia reduza esse custo para as empresas investirem. Agora, Bruno, você acha que existe um certo consenso entre os políticos, principalmente os políticos em geral, quanto ao fato de que a introdução do teto foi um fator importante para reduzir as taxas de juros no Brasil? Assim, a gente tem discutido tão intensamente o teto, né, pelo menos nos últimos 2 anos, que eu acho que tem a percepção grande, sim. Pelo menos eu acho que todas as apresentações que eu faço, eu sempre falo disso. Então, porque, na verdade, percebo eu canso que de falar isso, né? Quer dizer, que antes do teto ninguém discutia o orçamento. O orçamento era uma peça de ficção no sentido estrito da palavra, ou seja, você tinha lá um orçamento e ninguém queria saber de discutir o orçamento. O orçamento era aprovado no Congresso sem ser manchete de não nenhum era jornal. restrição. Não era restrição. Agora, quer dizer, é a notícia mais importante, é sinal de que o teto está sendo super efetivo, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto a gente está no importante. caminho certo, é isso, é teto efetivo. E assim, eu me lembro que antes de instituir o teto, né, eu estava na academia e eu me lembro que eu fazia muitos debates do que seria o efeito. E a gente fazia, o racional era, antes do teto, não tinha nenhuma evidência empírica, né? Racional era, bom, vai instituir o teto, vai trazer previsibilidade, vai diminuir a incerteza, diminuir o risco, vai diminuir os juros. Vai diminuir os juros, vai ser bom para a economia, para investimento. Agora, a gente tem esse dado, e é verdade, isso aconteceu. Né? Você botou o teto, pega o título, a NTNB, que tem lá o prêmio de risco, despencou. Então, o IPEA calculou, foi todas as medidas fiscais geraram quase 3 pontos percentuais de queda de juros. E cada ponto percentual você tem um crescimento de 0,7% e 1,3% do PIB. Então, hoje é uma evidência clara que você teve efeito positivo nos juros e o juro baixo tem efeito positivo na economia. Então, assim, agora a gente está vendo nos resultados fiscais, porque com a economia crescendo como está crescendo esse ano, qualquer aumento de receita ele vai se traduzir em uma melhora rápida do resultado fiscal. Então, a gente está observando isso dia após dia, né? Ou seja, a gente está seguindo o teto de gasto, a despesa está controlada, o crescimento de receita, por que a dívida caiu tanto, né? Por que o resultado fiscal melhorou tanto? Porque a gente está seguindo o teto. Antes a receita subia, a despesa ia atrás. Secretário, passa uma perguntinha aqui do Lipe Lobo. Ele diz o seguinte: secretário, boa tarde. Você não acha que o fôlego nas contas públicas que tivemos nesses meses não seria uma combinação de aumento da receita pela inflação e restrição das despesas? Se sim, como o senhor avalia a trajetória quando a inflação voltar aos valores de meta do Bacen? Assim, eu acho que tem tem o lado da despesa e o lado da receita. O lado da despesa, certamente, é a focalização do que é crédito extraordinário, ou seja, o que é a pandemia. Então, a gente gastou, focalizado, 130 bilhões de reais, no passado foi 500 bilhões de reais, e o teto de gasto, né, que o que é recorrente, que é do orçamento tradicional, a gente segue o teto de gasto, ou seja, a despesa está bem controlada. Do lado da receita, você tem os dois componentes, tem o efeito quantidade e o efeito preço. Então, por exemplo, a receita, né, quando ela diz o resultado de arrecadação dela, ela mostra que a gente também está batendo recorde em termos reais, né? Ou seja, mesmo você descontando a inflação, você tem crescimento de arrecadação, e aí você tem alguns elementos, por exemplo, um ponto que se tem discutido é quais são esses fatores, né, para o crescimento real. É claro que tem a parte nominal, mas tem a parte real. Né? Então, a parte real, você teve a expansão do preço das commodities, que afetou positivamente o Brasil, e você tem também uma ampliação do mercado formal, porque durante a pandemia, você teve uma redução do mercado informal, você teve um aumento muito grande do mercado formal, principalmente esse mercado eletrônico. Você tem alguns elementos que explicam crescimento da arrecadação pelos termos, né, por componente mesmo de quantidade, de crescimento econômico e por preço. Acho que tem os dois.
Deixa eu passar outra perguntinha aqui do Júlio César. Ele pergunta o seguinte: teve redução de despesas com militares? Você teve, ó, se a gente olha a evolução da Previdência, né, do RPPS, então o Tesouro todo mês divulga o resultado, né, do final do mês, e aí a gente acompanha a Previdência de fato melhorou, um pouco mais lento a Previdência RGPS, mas o RPPS, eu acho que desde o início logo depois da Previdência, a gente teve uma melhora real de quase 10% de redução. Então, foi muito significativo. Ali dentro tem militar, né? Então, assim, teve esse lado positivo da reforma dos militares. Então, na parte de previdência, sim. Agora, teve a reestruturação da carreira dos militares, lá em 2019, junto com a previdência. Aí você teve um aumento de gasto. Mas eu acho que no líquido ali, fica mais ou menos um compensando o outro. Trocamos 6 por meia dúzia, né? Ô Zé, você tem mais alguma pergunta para fazer para o secretário? A gente já pode partir para o encerramento? Podemos encerrar, já são praticamente 1 hora, né? Quer dizer, eu quero agradecer muito o Bruno vir conversar conosco novamente, tá certo? É um prazer enorme, muita informação. Acho que tenho certeza que nossos espectadores aí ficaram muito mais bem informados sobre essa questão fiscal hoje do que antes, né? Quer dizer, eu acho que a importância do teto do gasto é muito impressionante. Eu acho que nessa conversa ficou muito claro como que o teto do gasto está fazendo realmente diferença e como que é muito importante manter a credibilidade do teto. Acho que esse é um ponto importante. Muito obrigado, Bruno. Um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigado, prazer aqui participar com vocês. Estamos sempre à disposição. É bom a gente fazer esse tipo de conversa, né, para esclarecer e trazer para todo mundo o debate que a gente tem no momento, super relevante para discutir as soluções para o nosso país, né? E a gente quer fazer sempre o melhor para que a gente crie as melhores condições, né, para a nossa economia aí no futuro. Obrigado. Obrigada a você. Bruno Funchal, secretário especial do Tesouro e Orçamento, conversando aqui com a gente. Zé, também muito obrigada a você. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like, se inscreva no canal, que aqui no canal da Genial sempre tem informação para você, investidor. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau.